Sabe, quando a gente fala de inconsciente, o primeiro nome que vem à cabeça é, claro, Sigmund Freud. É quase automático. Mas e se a gente descobrisse que essa ideia de uma mente oculta, de algo que funciona por baixo dos panos, é muito, mas muito mais antiga? E que a origem dela não está na psicologia, mas sim na filosofia? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Uma espécie de viagem no tempo, sabe? Uma jornada lá para as origens filosóficas de um dos conceitos mais importantes da psicologia. Vamos investigar de onde, afinal de contas, veio essa ideia do inconsciente. Olha, para começar essa história, a gente precisa voltar bastante no tempo. Muito antes de existir psicologia como a gente conhece hoje, com consultório, divã, tudo isso. A semente de tudo foi plantada num debate filosófico que, sem que ninguém soubesse na época, ia definir as regras do jogo por séculos. E o ponto de partida de tudo, o marco zero, digamos assim, é com René Descartes. Para ele, a coisa era bem simples. Mente é igual a consciência. Ponto final. Se você não está ciente de um pensamento, ele simplesmente não existe na sua mente. Só que essa visão direta acabou criando um problemão, né? Porque se a mente é só o que é consciente, o que a gente faz com todo o resto? Todas aquelas atividades que parecem acontecer nos bastidores da nossa cabeça. Foi aí que pensadores como Ernst Plattner começaram a cutucar essa ideia, sugerindo que a alma ou a mente está sempre trabalhando, mesmo quando não percebemos. E essa definição do Descartes é a chave de tudo. É super direta, super influente. Ao cravar que pensamento é consciência imediata, ele, sem querer, desenhou um campo de batalha. Ele jogou um desafio na mesa, um problema filosófico que, olha, ia dar pano para manga por séculos. E o primeiro a entrar de sola nesse debate, a desafiar, de frente a essa ideia do Descartes, foi Gottfried Wilhelm Leibniz. E ele não veio com pouca coisa não, ele trouxe um jeito completamente novo de enxergar a mente. Leibniz chegou com um conceito que, na época, foi revolucionário: as petites percepções, ou pequenas percepções. A ideia é genial. Pensa assim, a nossa mente está o tempo todo processando uma quantidade absurda de estímulos minúsculos. Coisas tão pequenas que a gente nem nota. Sozinhas, elas são tipo invisíveis. Mas quando se juntam, aí sim, elas formam a nossa realidade consciente. E a analogia que ele usa do mar é simplesmente perfeita para entender isso. Pensa bem, quando se está na praia, não se escuta o barulho de uma gota d'água batendo na outra. Certo, é impossível. Mas o som somado de milhares de pequenas ondinhas se transforma naquele barulho poderoso do oceano. Para Leibniz, a nossa mente é exatamente isso. Um oceano de pequenas percepções inconscientes que juntas criam a grande onda da consciência. Bom, o Leibniz abriu a porta, e quem veio depois e escancarou essa porta de vez foi Immanuel Kant. Ele pegou essa semente plantada por Leibniz e a transformou num território gigantesco e inexplorado dentro da mente. O Kant imaginava a consciência como se fosse um holofote, sabe? Quando a gente aponta esse holofote com força para uma ideia, o que acontece com todo o resto? Fica no escuro, né? Mas, e esse é o pulo do gato do Kant, essa escuridão não é um vazio. Pelo contrário, é um campo cheio do que ele chamava de representações obscuras. Um domínio superativo, só que fora do nosso foco consciente. E essa citação do escritor Jean Paul, refletindo sobre a ideia de Kant, é sensacional. Ela captura direitinho o tamanho da coisa. O inconsciente agora não era mais só um monte de percepções pequenininhas. Não. Ele se tornou um continente inteiro. Uma África interna. Um reino vasto, misterioso e totalmente inexplorado dentro de cada um de nós. A dimensão mudou completamente. Então, se a gente fosse desenhar um mapa da mente segundo Kant, o ponto principal é que a gigantesca parte dela reside nesse campo das representações obscuras. A parte consciente, aquilo que a gente percebe no dia a dia, é só a pontinha do iceberg. O grosso mesmo da nossa vida mental está rolando no escuro, por baixo da superfície. Ok, então já vimos o inconsciente como percepções e como um continente. Agora a história dá mais uma guinada. O inconsciente vai deixar de ser só um conceito sobre cognição para virar algo bem mais intenso. Ele vai se tornar a fonte da paixão, da arte, do gênio. E os responsáveis por isso foram os românticos. Tudo começa com um movimento lá na Alemanha chamado Sturm und Drang, que a gente pode traduzir como tempestade e ímpeto, e o nome já diz tudo. Foi uma baita reação contra aquela coisa toda certinha, racional do iluminismo.
Para os românticos, as verdades mais profundas não vinham da lógica, mas de emoções arrebatadoras, da intuição, de uma força criativa que brotava de dentro, ou seja, do inconsciente. E essa fala do Goethe é um exemplo perfeito. Estamos falando de um dos maiores gênios da literatura. E ele diz que escreveu uma de suas obras mais famosas, inconscientemente, como um sonâmbulo. Quer dizer, ele não descreve a criação como um ato racional, pensado. Foi algo que simplesmente fluiu através dele, vindo de um lugar que ele não controlava, quase como num sonho. Pronto. A arte e o inconsciente estavam agora de mãos dadas. Aí vem o Schiller e dá mais um passo importante. Ele conecta esse universo interior, esse inconsciente, com o nosso corpo físico. A ideia de que a alma molda o corpo era muito poderosa. Pensar que nossas emoções mais profundas podiam literalmente formar quem a gente é fisicamente, isso é fascinante. E é um precursor claro do que hoje chamamos de psicossomática. Certo. Então a gente viajou por séculos de filosofia. Agora vamos juntar todas as peças e ver como todo esse caminho preparou o palco para o que viria a seguir. A psicologia moderna. Quando a gente olha para essa linha do tempo, a evolução fica nítida, não fica? Começa com Leibniz e suas pequenas percepções. Depois vem Kant, que transforma isso num continente interior gigantesco. E por fim, os românticos chegam e dizem que esse lugar é a fonte de toda genialidade. A ideia do inconsciente foi sendo construída, tijolo por filósofos. Então, o ponto-chave que a gente precisa guardar é este. O conceito de inconsciente não brotou do nada no campo da psicologia. De jeito nenhum. Ele foi, na verdade, uma herança de uma longa tradição filosófica que estava ali prontinha para ser redescoberta. E aqui a gente chega no coração da nossa conversa. A contribuição do Freud foi, sem sombra de dúvida, gigantesca. Mas ele não inventou o inconsciente. Essa é a grande questão. Ele foi o grande herdeiro de uma conversa filosófica fascinante que já durava séculos. O que ele fez, e fez com maestria, foi pegar tudo isso, sintetizar, dar uma roupagem clínica e transformar no conceito que conhecemos hoje. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar, assim como essa ideia de inconsciente tem toda uma história oculta, será que não existem outros conceitos que a gente acha super modernos, mas que na verdade estão construídos em cima de fundamentos históricos que a gente nem imagina? Fica aí a reflexão. A história das ideias, no fim das contas, é uma caixinha de surpresas.